Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre problemas extremais. Então, um problema extremal ele pede o valor de máximo ou mínimo de uma função sobre uma classe de objetos, certo? Eu vou ter um exemplo aqui para a gente ver, né? Então, o número máximo de arestas em um grafo simples com n vértices é n escolhe 2. Então, aqui a minha função, né? Aqui a função que eu estou medindo é o número de arestas, né? O máximo ou mínimo eu estou perguntando sobre o número máximo de arestas, né? Então a minha função é o número de arestas, eu peço o máximo número de arestas. E qual é a minha classe de objetos? Né? A minha classe de objetos são grafos simples com n vértices. Então esse é um exemplo, né, de um problema extremal. Né? Particularmente quando o grafo é simples, entre qualquer par de vértices, eu só posso ter uma aresta, né? E eu tenho o grafo completo que tem, né, que é simples e tem exatamente essa quantidade de arestas, né? E tem uma aresta entre cada par de vértices, né? Então, para mostrar um exemplo, né, de um pouco mais complicado de um problema extremal, mas ainda particularmente simples, a gente vai para o seguinte problema, né, que a gente vai mostrar com a seguinte proposição, que é o número mínimo de arestas em um grafo conexo com n vértices. Então, número mínimo de arestas. Então, a função é número de arestas. Eu quero o número mínimo de arestas. E a minha classe de grafos, né, a classe de objetos é grafos conexos com n vértices. E eu digo o número mínimo de arestas, né, em grafos conexos com n vértices é n-1. Então, para isso, né, vale lembrar que a gente já mostrou aqui na disciplina o seguinte: se um grafo com n vértices e k arestas, então ele tem pelo menos n menos k componentes. Né? Então, se o k for menor ou igual a n menos 2, a gente quer mostrar que o número mínimo de arestas num grafo conexo com n vértices é n menos 1. Se o número de arestas k for no máximo n menos 2, então esse resultado aqui diz que eu tenho pelo menos n menos n menos 2, né, que é igual a duas componentes. Se eu tenho pelo menos duas componentes, o meu grafo é desconexo. Então, se eu tenho menos do que n menos 2 arestas, o meu grafo é desconexo. Isso quer dizer que para eu ser conexo com n vértices, eu preciso ter pelo menos n menos 1 arestas. Né? Agora, por outro lado, o Pn ele é conexo, aqui é o caminho com n vértices. Ele tem n vértices e tem n menos 1 arestas. Isso termina a demonstração. Né? Só para deixar claro, né, quando eu quero achar, né, o mínimo de uma função, né, para grafos numa classe de grafos, eu tenho que mostrar duas coisas. Eu vou voltar para ver o que a gente mostrou isso. Né? O que a gente tem que mostrar? Para mostrar que beta é o mínimo, eu tenho que mostrar que essa função tem valor maior ou igual a beta para todo grafo na minha classe de grafos. E eu tenho que mostrar que ela é igual a beta para pelo menos algum grafo na classe. Então, todo mundo é maior ou igual a esse valor e em alguma pessoa é igual àquele valor. Então, esse valor tem que ser mínimo. Né? Então, voltando aqui para a demonstração que a gente acabou de fazer, essa parte aqui, a gente mostra que para ele ser conexo, ele tem que ter pelo menos n menos 1 arestas. E a segunda parte, a gente mostra um exemplo de um grafo com n vértices e tem n menos 1 arestas e é conexo. Certo? Então, a primeira parte, né, todo grafo conexo com n vértices tem que ter pelo menos n menos 1 arestas e existe pelo menos um grafo conexo com n vértices que tem n menos 1 arestas. Então agora a gente vai mostrar um resultado
que não se parece com um problema extremal, mas de uma certa forma ele é relacionado a um problema extremal. Então a gente vai primeiro mostrar essa proposição e depois eu vou mostrar como essa proposição se parece, né, de uma certa forma é semelhante a é relacionada a problemas extremais, né? Então, o que é que essa proposição diz? Ele diz: se G é um grafo simples com n vértices e o grau mínimo é pelo menos n menos 1 sobre 2, então o G é conexo. Certo? Quer dizer, não está dizendo número mínimo de arestas, não está dizendo, né, nada sobre minimização, né? Bem, de uma certa forma, tem alguma classe de grafos relacionada, né? Grafos simples com n vértices, né? Mas não está relacionado a uma minimização ou maximização aí. Então vamos ver a demonstração desse resultado primeiro, depois a gente volta para falar qual a relação com problemas extremais. Né? Então, como é que a gente vai mostrar esse resultado? A gente vai mostrar, né, que vértices não adjacentes eles têm um vizinho em comum. Nessa condição que o grau mínimo é pelo menos n menos 1 sobre 2, então vértices não adjacentes têm pelo menos um vizinho em comum. Isso funciona para mostrar, né, que o grafo é conexo, porque quaisquer dois vértices que eu pegar, ou eles são adjacentes, ou se eles não são adjacentes, a gente vai mostrar que eles têm um vizinho em comum. Então, entre qualquer par de vértices, eu tenho um caminho entre eles, que faz com que o grafo seja conexo. Certo? Então, para mostrar, eu vou pegar dois vértices U e V, e eu vou pegar dois vértices não adjacentes. A gente vai considerar só esse caso, e a gente tem que mostrar que eles têm um vizinho em comum. Então, dado que o grafo é simples, não é? Então o grau do vértice é igual ao tamanho da vizinhança dele, certo? Então ter o grau mínimo pelo menos n menos 1 sobre 2 quer dizer que o tamanho da vizinhança do U e o tamanho da vizinhança do V, né, ambos têm tamanho pelo menos n menos 1 sobre 2, certo? Agora olha para o U, olha para o V, né? E olha para todos os outros vértices do grafo. Como eles não são adjacentes, todos os vizinhos do U ou os vizinhos do V estão entre os outros vértices do grafo. Quantos outros vértices do grafo eu tenho? N menos 2 outros vértices. Então, a união da vizinhança do U com a vizinhança do V tem tamanho, no máximo, n menos 2. Então aqui a união das vizinhanças tem tamanho no máximo o número de vértices que tem no grafo que eles podem ser vizinhos, né, que são todos os outros. Então daí a gente pode usar o princípio de inclusão e exclusão, né, para mostrar que o tamanho da interseção das vizinhanças, isso aqui é o tamanho da vizinhança do U mais o tamanho da vizinhança do V menos o tamanho da união das vizinhanças. Agora, a gente usa essa desigualdade aqui sobre, né, as vizinhanças do U e do V e acha que esse termo aqui é pelo menos esse. Esse termo aqui é pelo menos esse, que é n menos 1 sobre 2. E esse termo aqui, que agora está negativo, né, aqui eu tinha um limite superior para o tamanho da união, então com menos eu ainda tenho um limite inferior para esse tamanho aqui, né? Então esse termo aqui é pelo menos n menos 1 sobre 2, esse termo é pelo menos n menos 1 sobre 2, e esse termo, né, é pelo menos n menos 2. E o que é que isso dá? Esse n menos 1 sobre 2 com esse n menos 1 sobre 2 dá n menos 1, menos n menos 2. Então isso aqui dá 1. Né? Então o que a gente mostrou? Que o tamanho da interseção das vizinhanças do U e do V é pelo menos 1. Quer dizer, eles têm pelo menos um vizinho em comum. Certo? Isso termina a demonstração, né, da proposição. Certo? Então, como é que isso é relacionado, né, a um problema extremal? Então, a gente diz que um resultado ele é melhor possível ou apertado
se existe algo que não pode ser melhorado sem que o resultado fique falso. Certo? Então, tem um aspecto sobre o resultado que a gente não pode melhorar, senão, né, o resultado fica falso. Certo? E para isso, né, para mostrar que esse resultado aqui ele é melhor possível, né, ou de uma certa forma apertado, a gente vai definir o que é união disjunta ou soma de dois grafos. Né? Então, a união disjunta ou soma, né, de grafos G e H, que a gente denota por G mais H, é a união de grafos com conjunto de vértices disjuntos. Certo? A gente falou sobre a união de dois grafos, eles podem ter vértices em comum. A união disjunta, que a gente usa esse maisinho, é para quando G e H têm vértices, não é? Conjuntos de vértices disjuntos. E para isso a gente usa, né, a gente pode usar também, né, M vezes G. Aqui M vezes G é o grafo obtido pela soma de M cópias disjuntas de G. Então, se eu fizer essa soma para M grafos iguais ao G, né, com conjuntos de vértices disjuntos, então a gente chama de M vezes G. E aqui a gente pega como exemplo da soma ou união disjunta o grafo K piso, topo de N sobre 2 mais K piso de N sobre 2. Né? O que é esse topo e esse piso? Né? Então, isso aqui, essa funçãozinha aqui é topo de x. O que é topo de x? Né? Esse carinha aqui, vou colocar aqui, ele é o menor inteiro que é maior ou igual a x. Certo? Então, por exemplo, quanto ao topo de 2? É 2. Quanto ao topo de 2,5? Então, o menor inteiro que é maior ou igual a isso aqui é 3. Então, esse topo é o que a gente também chama de arredondar para cima, né? Por um inteiro maior do que ele. E a função de piso, né, corresponde ao piso de x, que é, né, arredondar para baixo, ou seja, o maior inteiro menor ou igual a x. Certo? Então aqui, né, eu tenho um grafo completo com topo de N sobre 2 vértices. Aqui eu tenho um grafo completo com piso de N sobre 2 vértices. Particularmente aqui, né, eu tenho que topo, piso de... Não, na verdade ele está topo primeiro. Então, topo de N sobre 2 mais piso de N sobre 2. Né, isso aqui é sempre igual a N. Certo? Então, para esse grafo, né, que é uma soma de dois grafos, ele é desconexo. Eu tenho o grafo completo com topo de N sobre 2 vértices, o grafo completo com piso de N sobre 2 vértices, e tenho 0 arestas entre eles. Então esse grafo é desconexo. Ele tem N vértices, ele é desconexo. E qual é o grau mínimo dele? O grau mínimo dele, né, né, um vértice aqui nesse grafo, ele tem piso de N sobre 2 menos 1, que é ele mesmo, vizinhos. Né? Todo vértice aqui tem topo de N sobre 2 menos 1 vizinhos. O grau mínimo desse grafo é piso de N sobre 2 menos 1. Né? Particularmente, piso de N sobre 2 menos 1 é topo de N menos 1 sobre 2. N menos 1 sobre 2 é isso aqui. Menos 1. Quer dizer, esse resultado aqui, dado que o grau mínimo é inteiro, eu poderia substituir isso aqui por topo. Porque se ele for fracionário, eu posso sempre arredondar para cima e ainda vale o resultado. Né? Ele é equivalente a substituir por topo. Esse grafo aqui, ele é um grafo cujo grau mínimo é uma unidade a menos do que esse resultado pede, e ele, né, não é conexo. Então, uma unidade a menos do que o resultado pede, o grafo é desconexo. Então, quer dizer que
esse grau mínimo aqui, ele é melhor possível, né? Ele não pode ser melhorado. Esse, né, sobre o grau mínimo, esse resultado não pode ser melhorado, certo? Então isso aqui é relacionado a um problema extremal. Qual seria o problema extremal, né, no formato que a gente, né, estava enunciando antes, né? Então, isso aqui seria equivalente a U menor grau mínimo vou dizer assim, o menor valor delta tal que todo grafo com n vértices todo grafo G com n vértices e grau mínimo de G pelo menos esse delta, né? No delta tal que todo grafo G é conexo, delta igual a topo de n menos 1 sobre 2. Então aqui sim, né, a gente tem minimização, menor valor, né? A minha função, né, é esse deltazinho. E a minha classe são grafos com n vértices, grafo simples, né? Um grafo simples né? Então é o menor valor, né, dentre grafos simples com n vértices, que garante que se o grafo tiver grau mínimo pelo menos aquele valor, então ele é conexo. Certo? De certa forma agora é um problema extremal. Qual o menor valor do grau mínimo que garante que o grafo é conexo, né? Ele tem que ser topo de n menos 1 sobre 2, porque topo de n menos 1 sobre 2 menos 1 tem um grafo desconexo. Enquanto esse resultado diz que, né, topo de n menos 1 sobre 2 é suficiente, né, para que ele seja conexo. Certo? Então, de uma certa forma, sempre que a gente enuncia um resultado, a gente sempre se pergunta, né, se eu posso melhorar esse resultado, né? Então, o melhor valor para o qual esse resultado pode ser melhorado, em geral, também é relacionado, né, a um problema extremal. E aqui vale fazer uma observação, né, que tem uma certa diferença entre um problema extremal e um problema de otimização. Então, um problema extremal, ele busca o ótimo, o melhor possível, dentro de uma classe de grafos. Já um problema de otimização, eu busco o ótimo, ou o melhor possível, dentro de um grafo. Aqui eu busco dentro de uma classe de grafos, aqui eu busco dentro de um grafo, né? Enquanto um problema extremal, a gente falou sobre como é que eu faço para mostrar, né, que que eu tenho um certo ótimo, né? Eu tenho uma classe G, eu tenho que mostrar que a minha função é maior ou igual ao certo valor, que seria o ótimo, para todo grafo na classe, e eu tenho que mostrar que ele é igual ao valor ótimo para algum grafo na classe. Por outro lado, para um problema de otimização, eu recebo um grafo, apenas um grafo, e em geral mostrar um mínimo ou máximo. Aqui, né, eu não tenho uma classe. Eu tenho que, dado aquele grafo que eu recebi como entrada, em geral eu dou um algoritmo que recebe o G como entrada e ele vai construir a solução, porque a solução aqui depende do grafo, né, do grafo que for dado como entrada.
Então, na verdade, deixa eu fazer só mais um comentário. Então, normalmente, num problema extremal, né, a gente consegue, né, falar sobre, né, uma solução do meu problema, né, uma solução com o menor ou maior valor possível. Já no problema de otimização, não faz sentido eu listar qual seria, né, a melhor solução para todo o grafo. Em geral, é por isso que as soluções, de uma certa forma, são... o que a gente mostra é um algoritmo que calcula o ótimo. Né? Agora, os algoritmos em geral, eles podem ser usados, né, em demonstrações. Né? Uma forma de provar um resultado, como por exemplo esse que a gente vai mostrar, é mostrando um algoritmo, né, que constrói uma solução que ele pede. Então o que esse resultado diz? Ele diz o seguinte: todo grafo sem laços tem um subgrafo bipartido com pelo menos metade das arestas do grafo. Então como é que a gente vai mostrar isso? Né? A gente vai mostrar um algoritmo que constrói esse subgrafo bipartido, certo? Então aqui a gente vai, para provar isso aqui, eu vou construir um algoritmo. Particularmente, a gente chama essa demonstração de uma demonstração algorítmica, certo? Então, essa demonstração vai provar da seguinte forma: a gente vai construir um algoritmo que, dado esse grafo G como entrada, que não tem laços, ele obtém um subgrafo do G, que é bipartido e com pelo menos metade das arestas. Então, como é que eu vou construir esse grafo H? Né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou particionar os vértices de G em X e Y. Aqui vão ser uma certa quantidade dos vértices de G, aqui vai ser o conjunto de vértices restante. Eu vou particionar os vértices, certo? E eu vou começar por uma partição qualquer uma serve para começar. Então, o meu subgrafo H vai ser o seguinte: eu vou manter todas as arestas que vão entre o X e o Y, e eu vou apagar todas as arestas que estão dentro do X e todas as arestas que estão dentro do Y, certo? Particularmente, eu estou basicamente... essa partição dos vértices me diz qual é a bipartição, eu mantenho todas as arestas que vão entre as duas partes da minha bipartição, certo? Então, esse grafo é bipartido, H é subgrafo de G e é bipartido, certo? Agora, como eu comecei de uma partição qualquer, não necessariamente essa partição vai ter, né, essa quantidade de arestas. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: eu vou olhar para essa minha partição e eu vou perguntar: tem algum vértice que tem mais vizinhos na sua parte do que na outra parte? Então o exemplo disso aí é isso aqui. Eu tenho um vértice V, nesse caso, ele tem mais vizinhos na parte dele, em G, né? No H não, ele não tem esses vizinhos, eu botei tracejado, porque no H essas arestas não existem, né? Mas ele tem mais vizinhos dele do lado de cá do que ele tem do outro lado, né? Nesse exemplo em particular, ele tem 3 vizinhos aqui no G, ele tem só 2 vizinhos do outro lado. E no H eu só estou contando essas 2 arestas que incidem no V, né? Então o que eu faço? Eu vou mover o V para o outro lado. Se ele estava no X, ele vai para o Y. Se ele estava no Y, ele vai para o X. Certo? Ele muda de lado. Eu vou mudar ele de lado. Então aqui, né, o V, ele agora, né, na minha definição do H, eu conto as arestas que cruzam. Né? Então, antes ele definia 2 arestas. Então, mover ele para o lado de cá, essas 2 arestas somem. E eu passo a cruzar com 3 arestas. Né? Então eu estou aumentando o número de arestas que estão cruzando. Então eu vou fazer isso. Certo? Eventualmente esse processo tem que parar. Por quê? Porque toda vez que eu faço esse passo, o número de arestas que cruza, né, que cruza entre o X e o Y aumenta. Né? Se o número de arestas aumenta estritamente, esse processo tem que ser limitado, porque o número de arestas do H é no máximo,
né, esse processo tem que parar porque o número de arestas do H ele é no máximo o número de arestas do G. Então, eventualmente, né, ele não vai ser mais possível. Quando ele parar, a seguinte coisa acontece. Para todo vértice do grafo, o grau desse vértice em H é pelo menos a metade do grau dele no G. Né? Por quê? Porque se menos da metade, né, do grau dele em H, menos da metade aparece aqui, quer dizer que mais da metade dos vizinhos dele estão do lado, né, das arestas que incidem nele, estão para o lado em que ele está. Certo? Ok, então quando eu parar, o grau do vértice em H é pelo menos metade do grau dele, né, em G. Aí depois, né, a gente usa a fórmula da soma dos graus. 2 vezes o número de arestas de H, isso aqui é igual à soma dos graus, né, dos vértices de H. Só que a gente usando essa desigualdade aqui, a gente tem que isso é maior ou igual à soma dos graus, né, a soma do grau de V sobre 2. Só que o conjunto de vértices de H é o mesmo conjunto de vértices do G. Né? Então aqui eu vou só tirar esse sobre 2 aqui, vai ficar 1/2 da soma dos graus dos vértices de G. Soma dos graus dos vértices de G é 2 vezes o número de arestas de G. Vezes esse 1/2, esse 1/2 vezes o 2 cancela, isso aqui dá o número de arestas do G. Então só passando esse 2 aqui, maior ou igual a número de arestas do G, eu passo 2 dividindo e eu fico com o número de arestas do H. Quando esse procedimento acabar, né, é pelo menos o número de arestas do G sobre 2. Então, isso é um algoritmo que para, né, e gera a solução que eu quero, né, ou gera o resultado que eu quero. Então, isso aqui é uma demonstração algorítmica. Então, agora a gente vai passar para um resultado que também é relacionado a gráficos bipartidos, mas não começa aí, né? Então, aqui eu digo o número máximo de arestas em um grafo simples, com N vértices, e livre de triângulos, eu vou definir o que é livre de triângulos, né, é piso de N ao quadrado sobre 4, certo? Bem, o que é esse livre de triângulos? Então, o grafo G, eu digo que ele é livre de um grafo H, né, triângulo, lembrando, é o K3, eu digo que um grafo G é livre de um grafo H se G não tem subgrafo induzido que é isomorfo a H. Então, aqui eu tenho, um problema extremal, do formato que a gente enunciou no começo. Máximo número de arestas em grafo simples com N vértices. Número máximo de arestas em grafo simples com N vértices e livre de triângulos. Nesse caso, a gente tinha o número máximo de arestas num grafo simples, agora eu quero saber o número máximo de arestas num grafo simples que não tem triângulos. Como eu disse, aqui a gente não começa com grafos bipartidos, mas de uma certa forma a gente vai chegar neles. Certo? Então é o seguinte, então eu vou começar com o grafo G, que ele é simples e livre de triângulos, grafo G qualquer. Então eu vou pegar X como sendo um vértice de grau máximo do grafo G, certo? Então quer dizer, o grau do X é o grau máximo do G, e eu vou chamar esse valor de K, que é o grau máximo do grafo. Então, eu vou separar os vértices do grafo em duas partes. Aqui eu vou colocar a vizinhança do X, e aqui eu vou colocar os vértices que não são os vizinhos do X. Certo? Então, aqui está o X e ele é vizinho a todo mundo do lado de lá. Particularmente, como ele é vizinho a todo mundo do lado de lá, isso aqui tem que ser um conjunto estável. Por quê? Porque se tiver uma aresta entre esses dois elementos aqui, aí junto com o X, eu formo um triângulo. Certo? Então, o X junto com dois vértices aqui, se tiver uma aresta entre eles, eu formo um triângulo. Então, particularmente, o lado de cá tem que ser um conjunto estável. A vizinhança do X tem que ser um conjunto estável.
E a gente diz que o tamanho da vizinhança do x, que é o grau, porque ele é simples, é k. Então eu tenho k vértices aqui. Se eu tenho k vértices aqui, eu tenho n menos k vértices que não estão na vizinhança do x. Certo? Agora, também pelo fato de isso aqui ser um conjunto estável, não tem nenhuma aresta que tenha as duas extremidades do lado de cá. Quer dizer que toda aresta tem pelo menos uma extremidade, né, no conjunto de vértices menos, né, o x. Certo? Então toda aresta tem pelo menos uma extremidade aqui. Então isso quer dizer o seguinte: se eu somar o grau desses vértices, eu tenho que contar todas as arestas do grafo, né? Essas arestas aqui eu vou contar uma vez. Uma aresta aqui dentro eu conto duas vezes, porque tem duas extremidades lá de cá, mas toda aresta é contada. Certo? Então, o número de arestas do grafo é menor ou igual à soma do grau dos vértices do lado de cá, né? Os vértices do grafo menos os vizinhos do x. Agora, o grau de todo vértice é menor ou igual ao grau máximo, que é k. Então, né, todos esses termos aqui são menores ou iguais a k. Agora, aqui eu estou somando k para essa quantidade de vértices. Quantos vértices eu tenho que não estão na vizinhança do x? N menos k vértices. Né? Então, esse termo aqui, ele é igual a k vezes n menos k. E, particularmente, k vezes n menos k, ele é igual ao número de arestas do grafo completo, bipartido completo, com uma parte de tamanho k e a outra parte de tamanho n menos k. Não é? Como esse grafo, não é, k, n menos k, ele é o bipartido completo, né? N menos k vértices de um lado, k vértices do outro e todas as arestas de um lado para o outro. Quantas arestas eu tenho aí? K vezes n menos k. Né? E esse grafo aqui, o bipartido completo, ele é bipartido. Então ele não tem ciclo ímpar. Em particular, ele não tem triângulos. Então vamos só revisar o que foi que a gente fez. Eu parti de um grafo qualquer, que é simples e livre de triângulos, com n vértices. Certo? Então, deixa eu só colocar aqui um grafo simples com n vértices. Livre de triângulos. Eu parti de um grafo qualquer, n vértices simples e livre de triângulos, e mostrei que o número de arestas desse grafo qualquer é menor ou igual ao número de arestas de um grafo bipartido completo. Esse bipartido completo, ele também tem n vértices e também é livre de triângulos. Certo? Então, qualquer grafo que é livre de triângulos com n vértices tem número de arestas menor ou igual a um bipartido completo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: grafos livres de triângulos com n vértices, né, e o número máximo de arestas, ele tem que ser do formato, né, bipartido completo, né, com n vértices, para algum k. Eu só não sei qual é esse k. Então, o número de arestas do grafo bipartido completo, né, com n vértices é k vezes n menos k. Agora, esse valor k vezes n menos k, ele é máximo, esse produto, que é o número de arestas, quando o k é piso de n sobre 2 ou topo de n sobre 2. Então, nesse caso, o número de arestas desse grafo é piso de n sobre 2 vezes topo de n sobre 2, que é piso de n ao quadrado sobre 4. É só isso por hoje. E até mais, pessoal.